Estamos de volta com mais uma mensagem da Palavra de Deus para este dia. Queremos cumprimentar a todos, que Deus abençoe e convidamos você a ficar conosco durante alguns minutos. Teremos uma Palavra de Deus para a sua vida. E hoje nós vamos trazer uma mensagem baseada no livro de Lucas, no capítulo 11, e versículo de número 24. Quando um certo dia os discípulos de Jesus se aproximaram e pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E então nós, olhando para este capítulo, nós descobrimos aqui a oração que Jesus ensinou, que foi a oração do Pai Nosso. Então ele diz: quando vocês orarem, vocês digam assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não permita que venhamos cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Esta foi a oração que Jesus instruiu os seus discípulos. E quando olhamos para essa escritura, nós vamos extrair daqui dois princípios para a vida cristã. O primeiro princípio que nós vamos mencionar é sobre o pão nosso de cada dia. Ao olharmos para esta oração, nós podemos observar e consideramos que o pão, ele pode ser considerado o alimento ou um dos alimentos mais consumido no mundo. E chamado também de suprimento da vida. Queridos, estamos vivendo nesses dias crise, dificuldades, turbulências. A própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos aqui uma boa notícia quando se fala da provisão de Deus, do suprimento de Deus para as nossas vidas. O salmista, no Salmo 37, versículo 25, ele disse: Fui moço, estou envelhecendo, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando olhamos para esta escritura, nós entendemos aqui a dependência que nós precisamos ter de Deus, dependermos de Deus. E ao analisarmos os dias atuais que estamos vivendo, nós perguntamos e questionamos por que nós, evangélicos, temos maior facilidade de passar por algumas dificuldades. Queridos, nós evangélicos, em nosso primeiro lugar, aprendemos a amar a Deus e nós não temos medo da crise, porque a Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E há promessas de Deus. Nós precisamos confiar, nós confiamos, nós acreditamos nas promessas de Deus. Por exemplo, o salmista no Salmo 91, ele diz que nenhum mal chegará à tua casa e nem praga alguma chegará à tua tenda. Mas você pode perguntar, mas e se chegar? Mesmo que isso venha acontecer, a Bíblia descreve: nada vai abalar a nossa fé, nada vai abalar a nossa confiança. O grande apóstolo Paulo, ele traz uma descrição dizendo da fidelidade de Deus e dizendo que Deus não permite aos seus filhos uma provação maior do que aquela que nós podemos suportar. Então, em meio às crises, em meio às dificuldades, Deus sempre dá uma saída para os seus filhos. Queridos, esses dias atuais que estamos vivendo, vamos aprender algumas lições. Primeiro, depender de Deus, confiar em Deus, acreditar nas suas promessas. E uma das coisas interessantes, voltamos, por que nós evangélicos temos facilidade de passar por determinadas dificuldades na vida com maior facilidade? Primeiro, nós
aprendemos que nós não precisamos de muito para ser feliz. A própria Bíblia diz, o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, ele diz assim: seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com aquilo que vocês têm, porque Deus tem uma promessa: jamais vou deixar ou vou abandonar vocês. Segundo lugar, por que nós temos mais facilidade de passar pelas dificuldades? Porque nós aprendemos a dividir o pão com os necessitados, com os nossos pais na fé, a dividir o pouco que temos. E é por esta razão que o grande sábio, Provérbios no capítulo 22 e versículo 9, ele traz a seguinte descrição bíblica: o homem generoso será abençoado. Portanto, a razão desta bênção é porque ele reparte o pão com o necessitado. Então nós trazemos em nós essas características, esses princípios, aonde nós aprendemos na nossa vida cristã. O segundo princípio, primeiro nós já falamos, o Pai Nosso. O segundo princípio é: Senhor, não nos deixe cair em tentação. E observamos os dias que nós estamos enfrentando. Uma das tentações é a ganância. Nós observamos nesses últimos dias as portas de supermercado, as pessoas comprando em grande quantidade, uma ganância. E aí eu pergunto, aqueles que estão com a sua casa cheia de mantimentos, será que estão felizes? Não estão com medo de nada? Queridos, aprendamos a depender de Deus, porque as promessas de Deus, elas permanecem para sempre. Então vamos orar para que Deus nos livre desta pandemia, deste mal que está assolando o mundo inteiro, porque nós cremos, confiamos nas promessas de Deus, mas vamos também aprender a depender de Deus. Olhamos para esta oração, a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Observamos esses dois princípios que nós tiramos daqui: o pão nosso de cada dia, e não nos deixe cair em tentação, ou seja, não permita que vivamos segundo o curso deste mundo. A própria Bíblia diz: não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas. Gostaríamos de orar. Convido você a orarmos juntos. Vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. A bênção de Deus, porque nós confiamos nas promessas do nosso Deus. Pai, nós oramos a Ti agora em nome de Jesus, neste momento de oração. Nós queremos nesta oração abençoar os queridos irmãos, as pessoas que estão nos acompanhando nesta mensagem, nesta reflexão. Querido Deus, nós temos aprendido nesta vida que em tudo nós precisamos depender de Ti. Ajuda-nos, Senhor. Nós oramos, meu Deus, também por essa situação que estamos vivendo, onde o mundo inteiro está vivendo. Nós oramos agora em nome de Jesus e eu te peço, Deus, nesta oração, não permita que esta pandemia chegue à casa dos teus filhos. Nós repreendemos em nome de Jesus desta nação este mal que está atingindo milhares de pessoas. Nós oramos porque cremos na tua palavra, nós cremos nas tuas promessas, nós nos apossamos das tuas promessas de que nenhum mal chegará à nossa casa, à casa dos teus filhos. Obrigado, Deus, por esta oração. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Nos próximos dias teremos nova mensagem. Continue compartilhando as nossas mensagens. Também se inscreva no nosso canal. Desejamos que Deus abençoe a sua vida. Também nos colocamos à disposição. Nosso telefone 997169810. Um abraço e que Deus abençoe a todos. Tenham certeza, tenham convicção de que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Muito obrigado. Que Deus o abençoe. Amém.